Sabe, tem dias que eu acordo e ainda sinto o cheiro de óleo de motor nas minhas mãos. Mesmo depois de lavar 3, 4 vezes, parece que aquele cheiro nunca vai embora completamente. É engraçado como a gente carrega as marcas do que fizemos a vida inteira, né? Não só nas mãos, mas na alma também. Meu nome é Roberto. Tenho 52 anos e passei 30 deles embaixo de carros, com as mãos sujas de graxa, consertando motores, trocando peças, ouvindo o barulho de ferramentas e o ronco de veículos ganhando vida de novo. Mecânico. Essa sempre foi minha profissão, meu orgulho. Nunca fui de estudar muito, sabe? Terminei o ensino médio no supletivo, trabalhando durante o dia e estudando à noite. Mas tinha jeito com as mãos. Sempre tive. Meu pai era mecânico também. Aprendi tudo com ele, ali na oficina que ele tinha no fundo de casa. Era pequena, mas honesta. Roberto, ele dizia, um homem que sabe consertar as coisas nunca vai passar fome. E mais importante, um homem que trabalha honestamente sempre vai dormir com a consciência tranquila. Levei isso comigo a vida toda. Conheci a Marina quando eu tinha 22 anos. Ela tinha 19. Foi num churrasco na casa de um amigo em comum. Lembro que ela usava um vestido azul claro e tinha um sorriso que iluminava o ambiente inteiro. Ela estava estudando direito na faculdade pública, mas estava pensando em desistir. A família dela não tinha condições de ajudar muito e ela trabalhava meio período numa loja de roupas para se sustentar. Estava cansada, desmotivada. A gente começou a conversar e, sei lá, foi conexão imediata. Ela ria das minhas piadas sem graça e eu ficava ouvindo ela falar dos sonhos dela por horas. Ela queria ser advogada, queria ajudar pessoas, queria fazer a diferença. Os olhos dela brilhavam quando falava disso. E eu pensei, cara, eu quero ver esse brilho nos olhos dela para o resto da vida. Começamos a namorar 3 meses depois daquele churrasco. E eu logo falei para ela, Marina, não desiste da faculdade. Eu te ajudo, a gente dá um jeito. Ela achou que eu estava maluco. Eu ganhava pouco, trabalhava na oficina de um conhecido, ainda não tinha minha própria. Mas eu tinha determinação, tinha vontade, tinha amor. A gente casou quando ela estava no 3º ano de direito. Foi uma cerimônia simples, no civil mesmo, com os pais dela, minha mãe, que ainda era viva na época, e alguns amigos próximos. Fizemos uma festa em casa, com churrasco que eu mesmo fiz, cerveja, refrigerante e um bolo que a mãe dela preparou. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Alugamos um apartamento pequeno, 2 quartos, numa região mais afastada onde o aluguel cabia no bolso. Eu trabalhava das 7 da manhã às 7 da noite, às vezes até mais tarde. Fazia hora extra sempre que podia. A Marina continuava na loja de roupas, mas reduziu a carga horária para focar nos estudos. Eu bancava a maior parte das contas, os materiais da faculdade dela, os livros caríssimos de direito, as cópias, tudo. Não vou mentir, eram tempos difíceis. Teve mês que eu não sabia como ia pagar tudo. Teve vez que eu fiquei sem almoçar direito para garantir que ela tivesse comida boa em casa, que ela tivesse condições de estudar sem preocupação. Mas quando eu chegava em casa e via ela ali na mesinha da sala, debruçada sobre os códigos e cadernos, concentrada, lutando pelo sonho dela, cara, aquilo valia tudo. Valia cada calo na mão, cada dor nas costas, cada sacrifício. Ela se formou quando tinha 25 anos. Eu estava lá na formatura, de terno emprestado de um amigo porque não tinha dinheiro para comprar um. Mas estava lá, na primeira fileira, com o peito estufado de orgulho. Quando chamaram o nome dela, quando ela subiu no palco para receber o diploma, eu chorei feito criança. Não me envergonho de dizer isso. Chorei de felicidade, de orgulho, de ver que todo o nosso esforço tinha valido a pena. Poucos meses depois, ela passou no exame da OAB e aí começou a trabalhar num escritório pequeno, como advogada júnior. O salário não era grande coisa no começo, mas era um salário de advogada. Ela estava realizada e eu também estava.
Nessa época, eu tinha conseguido juntar um dinheiro e, com um empréstimo, abri minha própria oficina. Era pequena, só eu e um ajudante, mas era minha. Oficina do Roberto, mecânica honesta, estava escrito na fachada. Meu pai já tinha falecido, mas sei que ele teria ficado orgulhoso. As coisas começaram a melhorar um pouco. A gente não estava rico, longe disso, mas respirávamos melhor. E então veio a Carolina, nossa primeira filha. Quando a Marina me disse que estava grávida, eu fiquei em choque por uns 5 minutos e depois comecei a pular pela casa feito bobo. A gente estava pronto, ou achávamos que estávamos. A Carolina nasceu num dia de chuva, em março. Pesou 3,5 kg e tinha os olhos da mãe. Segurei aquele ser pequenininho nos meus braços e prometi que ia dar tudo do bom e do melhor para ela. Que ela não ia passar pelo que eu passei, pelas dificuldades, que ela ia ter oportunidades. 3 anos depois veio a Beatriz. Mais parecida comigo, diziam. Cabelo escuro, sorriso largo. 2 meninas, meus tesouros. Eu trabalhava ainda mais. Acordava às 6 da manhã, voltava para casa às 9 da noite. Sábado também trabalhava. Domingo era o único dia que eu parava, e mesmo assim ficava fazendo manutenção na oficina, organizando as coisas. A Marina foi crescendo na carreira. Ela era boa, muito boa mesmo, inteligente, dedicada, estudiosa. Passou a atuar em casos maiores, entrou num escritório melhor. O salário dela foi aumentando e a gente conseguiu sair do aluguel e comprar uma casa pequena. Nada luxuoso, mas era nossa. Tinha um quintal onde as meninas brincavam. Eu continuava com a oficina. O movimento era bom, estava conseguindo pagar as contas, mas nada de ficar rico, sabe? Mecânico ganha bem quando trabalha muito, mas tem limite. Não é como ser advogado, médico, essas profissões assim. Mas eu estava feliz. Tinha minha família, meu trabalho, minha dignidade. As meninas foram crescendo. A Carol era estudiosa, quietinha, gostava de ler. A Bia era mais agitada, falante, fazia amizade com todo mundo. Eu levava elas na escola sempre que podia, ia nas reuniões de pais, ajudava nas lições de casa, mesmo sem entender muito de algumas matérias. Mas estava presente, sempre presente. A Marina foi promovida de novo. Passou a ser sócia de um escritório grande. Começou a ganhar muito dinheiro, muito mais do que eu. E olha, eu não tinha problema com isso. Ficava orgulhoso. Era ela realizando o sonho dela, colhendo o fruto do nosso esforço. Do nosso, porque eu sempre lembrava. Se ela tinha chegado lá, era porque eu tinha dado suporte, tinha segurado as pontas quando ela precisava estudar, tinha trabalhado dobrado para ela não desistir. Mas as coisas foram mudando, sabe? Devagar, mas foram. A Marina começou a chegar mais tarde em casa. Viagens de trabalho se tornaram frequentes, jantares com clientes, eventos, essas coisas. Ela comprou roupas caras, começou a frequentar lugares que eu nunca tinha pisado, academia chique, salão de beleza caro, spa. Eu não me importava, juro. Ela tinha trabalhado tanto, merecia se cuidar, se divertir. E eu continuava ali, do mesmo jeito, trabalhando na oficina com as mãos sujas de graxa, usando as mesmas roupas simples. A gente foi se distanciando. Não era briga, não. Era silêncio. Ela chegava e ia direto para o computador, para o celular. Eu tentava conversar, ela respondia com monossílabos. As meninas percebiam. A Carol, que já estava com uns 14 anos, perguntou uma vez: "Pai, por que a mãe quase não fica em casa?" Eu inventei alguma desculpa, falei que ela estava trabalhando muito, que era importante. Mas doía. Doía ver que a mulher que eu tinha ajudado a construir, que eu tinha apoiado desde o começo, estava se afastando. Um dia, ela chegou em casa diferente. Eu estava na sala, assistindo um joguinho. Ela sentou na minha frente e disse: "Roberto, a gente precisa conversar." Meu coração já apertou. Você sabe quando vem bomba, né? Ela falou que não era feliz mais, que a gente tinha crescido em direções diferentes, que ela tinha mudado, evoluído e que eu tinha ficado parado. Parado? Eu pensei. Eu estava trabalhando feito um condenado, sustentando a casa junto com ela, cuidando das meninas. Como assim parado? Mas não era sobre isso.
Era sobre estilo de vida, sobre círculos sociais, sobre diferença de classe. Ela não disse essas palavras exatamente, mas eu entendi. Eu era um mecânico de mãos sujas, ela era a advogada bem-sucedida, e isso não combinava mais no mundo dela. Tentei argumentar, falei da nossa história, de tudo que a gente tinha passado junto, das meninas. Ela chorou, disse que não era fácil para ela também, mas que tinha tomado a decisão. E então veio a parte pior. Ela tinha conhecido alguém, um empresário, cliente do escritório dela. Homem rico, dono de uma rede de lojas. Tinha dinheiro, muito dinheiro. Morava num apartamento de cobertura, tinha carro importado, viajava para fora todo ano. Ela tinha se envolvido com ele. Senti o chão sumir dos meus pés. Traição. Depois de tudo. Depois de eu ter aberto mão de tanto, ter trabalhado tanto, ter construído a vida dela junto com ela. Traição. E as meninas? Eu perguntei, com a voz quebrada. Ela disse que ia levar as meninas, que tinha direito, que era mãe, que podia oferecer uma vida melhor para elas. Vida melhor. Como se o que eu oferecia não fosse suficiente. Como se amor, presença, dedicação não valessem nada perto de dinheiro. Entrei com processo na justiça, óbvio. Queria a guarda compartilhada, pelo menos. Mas ela tinha advogados melhores que os meus. Ela tinha dinheiro para pagar advogado caro. Ironicamente, ela mesma atuava na área de família, sabia todas as brechas, todas as estratégias. E eu tinha um advogado que um amigo indicou, que cobrava barato, que fazia o que podia. Não foi páreo. Ela conseguiu a guarda principal. Eu fiquei com as visitas quinzenais. Quinzenais! Minhas filhas, que eu criei, que eu cuidei, que eu amei desde antes de nascerem, eu só podia ver de 2 em 2 semanas. A Marina se mudou para um apartamento de luxo com o cara. Levou a Carol e a Bia. Vendemos a casa, dividimos o dinheiro. Eu aluguei um apartamento minúsculo, um quarto e sala, perto da oficina. Era tudo que eu podia pagar. As visitas eram dolorosas. As meninas vinham, mas estavam diferentes. A Marina tinha colocado elas em escola particular cara. Elas tinham roupas de marca, celular do último modelo. Chegavam no meu apartamento simples e eu via decepção nos olhos delas. Não era sobre mim, era sobre o que eu podia oferecer em comparação com o que a mãe oferecia. Eu tentava fazer programas legais, levava elas na praça, no cinema, na sorveteria, mas elas queriam ir no shopping chique, no restaurante caro, naqueles lugares que eu não tinha grana para ir. Eu explicava, com paciência, que o papai não ganhava tanto dinheiro assim, mas que amava elas do mesmo jeito. Elas diziam que entendiam, mas eu via que não entendiam, não completamente. A Carol começou a ficar mais distante. Na adolescência, você sabe como é, os filhos já se afastam naturalmente dos pais. Mas com ela foi pior. Ela cancelava visitas, dizia que tinha compromisso, que tinha prova, que tinha festa. Eu entendia, mas doía. A Bia ainda era mais apegada, mas também foi esfriando com o tempo. A Marina não ajudava. Ela colocava veneno, sutilmente. As meninas comentavam coisas que ela falava. A mãe disse que você nunca quis crescer na vida. A mãe disse que você se acomodou. A mãe disse que ela teve que trabalhar dobrado porque você não dava conta. Mentiras, ou meias verdades distorcidas. Mas as meninas acreditavam. Passei a beber um pouco. Nada exagerado, mas vinha do trabalho e tomava umas cervejas. Sozinho, no apartamento vazio, vendo televisão, pensando onde foi que eu errei. O que eu tinha feito de errado? Trabalhar honestamente, amar minha família, dar tudo do bom e do melhor que eu podia. Os anos foram passando. A Carol fez 18 anos, entrou na faculdade. Direito, igual a mãe, claro. A Bia estava no ensino médio. As visitas foram rareando ainda mais. Elas estavam crescidas, tinham suas vidas, seus amigos, seus namorados. Eu era só o pai que elas viam de vez em quando dava tempo.
Teve uma época que a Carol ficou quase 1 ano sem falar comigo. Simplesmente me bloqueou do celular, não respondia a mensagem. Descobri depois, pela Bia, que ela estava brava porque eu não tinha dado um presente caro no aniversário dela. Eu tinha dado o que podia, uma pulseira bonita que comprei numa joalharia simples, mas não era o carro que o padrasto rico tinha dado. Padrasto, essa palavra me matava. Aquele homem, que não tinha feito nada além de ter dinheiro, era chamado de pai pelas minhas filhas. Ele ia nas formaturas delas, nos eventos da escola, nos jantares de família. Eu era comunicado em cima da hora, quando era comunicado. A Marina se casou com ele, claro. Casamento pomposo, numa fazenda chique, com um monte de gente importante. Eu não fui convidado. Mas as meninas foram e postaram fotos nas redes sociais. Eu vi. Vi elas sorrindo, bonitas, felizes, ao lado da mãe e do padrasto. Eu não estava lá. Minha vida virou uma rotina solitária. Acordar, trabalhar, voltar para casa, comer algo congelado, assistir TV, dormir. Fim de semana era a mesma coisa. A oficina ia bem, eu tinha clientes fiéis, ganhava meu dinheiro. Mas para quê? Para quem? Não tinha mais ninguém para dividir. Fiz 50 anos semana passada, sozinho. Nenhuma das meninas lembrou. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. A Marina, então, nem se fala. Eu fiquei ali, sentado no sofá velho do apartamento, com uma cerveja na mão, pensando na vida. Pensei em tudo que eu tinha construído. Em como eu tinha me dedicado, em como eu tinha trabalhado, suado, sangrado para dar uma vida melhor para minha família. E no final, o que eu tinha? Nada. Solidão, abandono, esquecimento. Você sabe o que é pior? Não é nem a traição da Marina. Traição acontece, as pessoas mudam. Eu até entendo, de uma forma retorcida. O pior é as meninas. É ver que elas escolheram o dinheiro, o conforto, a vida fácil. Escolheram o padrasto rico e a mãe bem-sucedida. Me deixaram de lado, como se eu fosse descartável, como se os anos que eu dediquei a elas não valessem nada. Tem noite que eu não durmo, fico olhando para o teto, me perguntando se valeu a pena, se eu deveria ter feito diferente. Se eu deveria ter sido mais ambicioso, ter ido atrás de dinheiro, ter deixado de ser só um mecânico. Mas aí eu lembro do meu pai, das palavras dele. Um homem que trabalha honestamente sempre vai dormir com a consciência tranquila. Será que ele estava certo? Porque minha consciência está tranquila, mas meu coração está destruído. Tem uma coisa que eu não contei ainda. Uma coisa que aconteceu na semana passada, no dia do meu aniversário, que ninguém lembrou. Eu estava na oficina, eram umas 6 da tarde, já estava terminando o expediente. A maioria dos funcionários, porque agora eu tenho 3 funcionários, a oficina cresceu, já tinha ido embora. Eu estava fechando quando vi um carro parar na frente. Um carro velho, amassado, com o capô fumegando. Desceu uma mulher. Jovem, uns 20 e poucos anos, desesperada. Por favor, senhor, meu carro quebrou, eu preciso de ajuda. Eu tenho que buscar minha filha na creche e se eu me atrasar eles cobram uma multa que eu não tenho como pagar. Olhei para ela. Roupas simples, rosto cansado, mãos trêmulas. Vi eu mesmo ali, anos atrás. Vi a luta, a dificuldade, o desespero de quem está correndo atrás de sobreviver. Deixa eu dar uma olhada, eu disse. Era problema na bomba d'água. Dava para consertar, mas ia demorar um pouco e ia custar umas peças. Ela perguntou quanto. Quando eu falei o valor, vi ela desmoronar. Eu não tenho esse dinheiro agora. Eu posso pagar parcelado, por favor. Eu podia ter recusado. Podia ter dito que não trabalhava assim, que era só dinheiro à vista. Mas não consegui. Pode deixar, eu conserto agora. Você me paga quando puder. Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas. Sério, o senhor faria isso por mim? Já fizeram por mim antes, eu menti. Na verdade, nunca fizeram. Mas eu gostaria que tivessem feito. Consertei o carro dela em 1 hora.
Ela agradeceu umas 20 vezes, anotou meu telefone, prometeu que ia pagar. Eu nem estava preocupado com isso, sinceramente. Ela voltou 3 dias depois. Trouxe metade do dinheiro. É o que eu consegui juntar, vou trazer o resto na semana que vem. E trouxe, certinho, pagou tudo. Mas não foi só isso. Ela voltou 2 semanas depois, com o carro fazendo um barulho estranho de novo. Outro problema. Consertei, ela pagou e começou a indicar a oficina para outras pessoas. Outras pessoas como ela, gente simples, gente que trabalha duro, que não tem dinheiro para oficina cara, que precisa de alguém honesto que não vai enganar, não vai cobrar peça que não precisa trocar. E sabe o que começou a acontecer? A oficina começou a lotar. Gente vindo de longe, indicação de indicação. O Roberto é gente boa, diziam. O Roberto é honesto, falavam. O Roberto entende a gente. Hoje eu tenho lista de espera. Tenho que recusar serviço porque não dou conta. Estou pensando em alugar um espaço maior, contratar mais gente. A oficina que eu achava que era meu limite, que era só para sobreviver, está virando um negócio grande. Mas não é nem isso, não é sobre dinheiro. É sobre as pessoas que eu conheci. A mulher do carro, a Fernanda, ela virou amiga. Ela traz a filha às vezes quando vem na oficina. Uma menininha de 5 anos, olhos grandes, sorriso largo. Ela me chama de tio Beto. Tem um senhor, o seu João, que conheci porque o carro dele pifou na frente da oficina. Ele é viúvo, mora sozinho. A gente começou a tomar cerveja juntos nos finais de semana, joga dominó, conversa sobre a vida, reclama de político, essas coisas. Tem uma turma que se formou. A galera da oficina a gente chama. Clientes que viraram amigos, gente simples, trabalhadora, honesta, gente que valoriza o que eu faço, que respeita meu trabalho, que me trata como ser humano, não como um serviçal. Ontem foi aniversário da filha da Fernanda. Ela fez uma festa simples na quadra do prédio onde ela mora. Me convidou. Eu fui, levei um presente, uma boneca. A menina adorou, me abraçou, pediu para eu brincar com ela. Olhei em volta. Tinha umas 20 pessoas. Família simples, crianças correndo, gente rindo, comendo bolo e salgadinho. O seu João estava lá também, tocando violão, enquanto algumas pessoas cantavam. E eu pensei, caramba, isso aqui é família. Não é a família que eu planejei, não são as pessoas que eu imaginei ter ao meu lado, mas são as pessoas que escolheram estar ao meu lado, que valorizam quem eu sou, não quanto eu ganho, que se importam comigo, não com o que eu posso oferecer de material. A Carol e a Bia ainda não falam comigo. A Marina continua casada com o ricaço. E sabe de uma coisa? Tá tudo bem. Dói? Claro que dói. Eu sou pai, esse buraco nunca vai fechar completamente, mas não me define mais. Descobri que eu passei tanto tempo tentando construir uma família que valorizasse o sacrifício errado que esqueci de construir conexões de verdade. A Marina nunca valorizou o que eu fiz por ela porque, no fundo, ela sempre quis chegar onde chegou. Eu fui um degrau. Doloroso admitir, mas foi. As meninas, elas são jovens, foram influenciadas. Talvez um dia elas entendam, talvez não. Ou talvez elas entendam, mas não voltem atrás, porque orgulho é uma coisa poderosa. De qualquer forma, eu não posso viver esperando por isso. Então, eu escolho viver. Viver de verdade, com as pessoas que me escolhem também. Com o seu João e suas histórias intermináveis. Com a Fernanda e a pequena Júlia que me chamam para comer bolo. Com os meus funcionários que viraram quase filhos, que eu ensino o ofício como meu pai me ensinou. Abri uma conta de poupança, não para mim, para Júlia, a filha da Fernanda. Vou depositar um pouco todo mês. Quando ela crescer, vai ter uma grana para estudar, para fazer faculdade se quiser. Não vou dizer para Fernanda ainda, é uma surpresa. Mas eu quero fazer isso. Quero ajudar alguém do jeito que eu ajudei a Marina, mas dessa vez por escolha, sem esperar nada em troca. Só porque é certo, só porque eu posso. E sabe o que percebi? Percebi que o meu pai estava certo. Um homem que trabalha honestamente sempre vai dormir com a consciência tranquila. Minha consciência está tranquila. Meu coração ainda está machucado, mas está cicatrizando. E pela primeira vez em anos, eu tenho esperança. Não esperança de que a Marina volte ou de que as meninas me procurem, mas esperança de que eu posso construir algo novo,
algo verdadeiro, algo que não pode ser comprado com dinheiro ou vendido por conveniência. Então sim, eu perdi minha esposa. Perdi minhas filhas, pelo menos por enquanto. Perdi a família que eu construí com tanto sacrifício. Mas encontrei uma coisa que eu não sabia que estava procurando: eu mesmo. E uma família que me escolhe todo dia, não por obrigação, mas por querer. E isso, descobri, vale mais do que tudo que eu perdi. No final das contas, eu continuo sendo o Roberto. Continuo sendo mecânico, continuo com as mãos sujas de graxa. Mas agora eu sei, isso não é pouco, isso é quem eu sou, e isso é suficiente, é mais que suficiente.